hoje, pode sentar. Nosso estudo hoje é sobre interpretação bíblica. Nosso irmão Wagner trouxe um estudo há algum tempo atrás sobre a leitura bíblica. E ele falou sobre leitura, abordou a confissão de fé, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação. Certo? Tá. Só ajeitar ali. Você sabia? A Bíblia, ela é única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Segunda carta a Timóteo 3,15 vai dizer: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que eu comecei com essa questão da Bíblia, que ela é infalível, ela é divinamente inspirada? Quantas vezes você lê a Bíblia no seu dia? Não precisa responder. Mas quantas vezes você está ali na rede social, está passando, vendo as notícias do dia? Não estou falando que não é importante, é bom sabermos o que passa no nosso dia a dia. Mas quantas vezes você troca a leitura bíblica, que é um livro inspirado por Deus, para poder ficar nas redes sociais ali passando? Certo? A Bíblia é o livro mais atual da história. Ela foi escrita em 1500 e 1400 antes de Cristo, até 100 anos depois de Cristo. Só para os irmãos saberem ali, não é um erro, porque a contagem anticristo ela é decrescente. Tá? Então é de 1500 a 1400. Mesmo sendo um escrito antigo, ela é o mais atual que nós temos. Ela tem ensinos do passado, ensinos para o nosso presente e ensinos para o futuro. Então, como devemos ler e interpretar as escrituras? Eu coloquei esse título aí, A Escola de Alexandria e as igrejas da nossa atualidade, porque a Escola de Alexandria ela vai abordar uma coisa que a gente vê muito hoje, a chamada alegoria. Por que eu trouxe isso para os irmãos? Para os irmãos verem que o que a maioria dos pastores aí fora falam sobre a Bíblia, que não está escrito, eles buscam um sentido fora da Bíblia, não é novo. Isso já é muito antigo. Então eu trouxe aqui alguns pontos sobre essa escola, algumas pessoas que falaram sobre essa escola, que defenderam ela, para os irmãos poderem ver que é uma coisa mais antiga. Esses são dois pontos que a escola de Alexandria ela defendia. O verdadeiro sentido do texto está oculto, e somente os mais espirituais entendem. Aí eu trouxe esses 4 camaradas aqui para a gente falar sobre eles rapidinho, sendo que Fílon e Orígenes, que são os que misturaram ali a questão da Bíblia e essa questão, a parte oculta, eu trouxe alguns exemplos de interpretações bíblicas que eles fizeram, para os irmãos terem uma noção do que eles falaram. Heráclito, de 500 a 400 a.C., ele viveu numa época onde um homem chamado Homero tinha obras literárias, chamadas Obras de Homero. Uma dessas obras dele, ele defendia a crença em deuses, Zeus, Poseidon, Netuno, tudo mais. Só que dentro dessa obra tinha um ponto que era contrário. Por exemplo, os deuses eles controlavam tudo no universo, eles eram vistos como modelo de honra, justos e puros. Só que ao mesmo tempo eles eram vingativos, raivosos e tinham relações com homens e mulheres casados ou não, gerando assim filhos chamados de semideuses. Olha o ponto de contradição. Justos e puros, mas mantinham relações com as mulheres, gerando filhos por aí afora. E isso passava pelo povo. Até que Heráclito falou, tem uma coisa errada. Isso é contraditório. E ele quis resolver esse problema. Como que ele resolveu? O problema, ele disse, é que vocês estão lendo as obras de Homero de forma literal. O que Homero escreveu, na verdade, não pode ser lido da forma que está.
O sentido real do que ele escreveu está oculto. Você nunca deve ler um texto, estou falando de texto normal, não estou falando de texto bíblico ainda não, achando que o sentido está logo ali de cara. Então, Homero foi o primeiro cara a pegar um texto escrito, uma obra literária, e buscar um sentido que não está explícito no texto, para poder harmonizar as coisas conforme ele acha que era o certo. Tá? E deu tanto certo que isso virou regra de interpretação textual da época. Na mesma época dele, Platão. Aqui é o seguinte, o conceito de Platão ele é muito complexo. Então eu resumi e trouxe da forma mais fácil possível para explicar para os irmãos. Tá? Na mesma época dele, Platão, ele dividiu a realidade em dois planos. Um plano inferior e um plano superior. Onde o plano inferior é tudo mutável e tudo imperfeito. E no plano superior é tudo fixo e perfeito. Por exemplo, a cadeirinha branca lá, que os irmãos estão sentados, ela é um reflexo imperfeito que está em um plano imperfeito de uma cadeira perfeita de um plano perfeito, que é o plano superior. Vamos lá. Vou dar outro exemplo. O púlpito aqui, ó. Púlpito de madeira. Ele, na verdade, é um reflexo imperfeito de um púlpito perfeito do plano superior. Isso reforça o que Heráclito disse. O texto, ele é imperfeito, ele é inferior, e o texto real com sentido real está em um plano superior, texto perfeito. Os irmãos conseguiram entender mais ou menos como é que funciona? Porque Platão fala de metafísica, mundo das ideias, então eu cortei essas palavras e resumi para os irmãos entenderem de forma mais fácil. Tá tudo bem? Olha lá. Fortalece o que Platão disse. O texto é imperfeito, inferior e tem o seu sentido real em outro plano. Os irmãos gravem isso porque os próximos dois são todos os dois formados nessa ideia de Platão. Tá? Fílon, conhecido como Fílon de Alexandria. Ele era judeu, a Bíblia dele era a Septuaginta, que é o Antigo Testamento hebraico, traduzido para o grego para o povo ler com mais facilidade. Naquela época quase não falava mais hebraico. Certo? E Fílon, ele era fã de dois homens. Ele tinha dois ídolos. Moisés, ele gostava de ler ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e Platão. Então ele achava que tudo que Moisés escreveu deveria ser interpretado conforme os ensinamentos de Platão. Então esse foi o cara responsável por misturar as coisas. Trazer os ensinamentos platônicos para dentro das escrituras. Aí eu trouxe um exemplo do que ele fala. O texto de Gênesis 3,15, a criação do homem e da mulher, e esse texto especificamente. Eva, segundo Fílon, tá? Não era uma mulher. Eva representava o poder dos sentidos externos. Olha a interpretação do camarada. Adão representava uma mente e a serpente, o prazer. Aí nesse texto, Gênesis 3,15, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Fílon disse o seguinte, é Deus dizendo ao prazer, serpente, e a mente, que vai vingá-la e que, em troca, o prazer vai atacar a mente, oferecendo os prazeres mais básicos. Olha a interpretação do camarada num texto tão simples. Os irmãos estão fazendo uma cara de assustados, mas se abrirem o YouTube hoje, não tem muita coisa diferente, não. Que os pastores estão fazendo aí fora. Tá? E era assim que a Bíblia estava sendo interpretada. Depois dele, veio Orígenes. Orígenes foi muito importante porque ele era muito respeitado pelo povo e ele era muito estudioso nas línguas da época. Línguas que eu falo é idiomas, a língua do povo. Tá? Formado em filosofia e também no platonismo. Ele abordava os seguintes pontos. A melhor maneira de ler a Bíblia é utilizando os ensinamentos de Platão. O sentido literal é valioso, mas o sentido principal é o espiritual. O sentido literal é para iniciantes. O sentido espiritual é para os mais maduros, para os mais espirituais. E ele dividia a interpretação em 3 níveis. Primeiro nível,
Sentido literal, iniciante. Sentido mais profundo, para aqueles que alcançam no texto bíblico algumas verdades mais profundas. E o sentido espiritual, o sentido máximo, só para os mais avançados, só para os mais espirituais. E aí eles enxergam coisas que não está escrito no texto, mas trazem como se fosse um sentido verdadeiro. Uma interpretação de Orígenes, também em Gênesis, o texto original, Gênesis 3, 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. E comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aquela passagem, quando eles caem, eles reconhecem a sua vergonha, a sua nudez e se cobrem. Certo? Orígenes pegou esse texto e falou o seguinte: Adão e Eva não eram humanos. Eles eram espíritos puros, porque eles não tinham pecado. A partir do momento em que eles pecaram, as folhas de figueira, na verdade, eram corpos humanos que Deus deu a eles. Viu aí, pastor, a interpretação? Era isso aí que eles estavam fazendo na época. Pregava. Até hoje. Abre o YouTube que você vai ver um monte de vezes. Infelizmente. Infelizmente. A mensagem alegórica, ela é muito usada por pastores até hoje. Por exemplo, eles pegam um texto bíblico, retiram ele do contexto e forçam ele a dizer qualquer coisa que eles quiserem. Interpretado de qualquer maneira. E ainda usam uma desculpa, não estou jogando indireta não, mas usam uma desculpa de um texto além da letra, escondido por trás da letra. Mas na verdade é uma interpretação humana deles. De dominar a mente do homem. Exato. Certo. Certo. E aí, pode falar. Mas o Espírito vivifica. É isso aí. É isso aí. Fala, Tibeto. Pode. Pode. Certo. Sim. É. E olha só, eu vi acontecer esses dias, eu até comentei com o Wagner no WhatsApp, uma seita, não sei em qual país, reuniu os membros e falaram o seguinte: vocês querem curar a alma? Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Tem um chá que vocês vão tomar, ele é feito do veneno do sapo. E as pessoas tomavam. Aí 2 dessas pessoas relataram sequelas psiquiátricas. Ué. Entendeu? São pessoas que, membros, por exemplo, se você não conhece Bíblia, se você não lê Bíblia, e você vai na igreja, é fácil de um falso profeta te manipular. Muito fácil. Você não conhece, e aí você vai acreditar que aquilo que ele está falando é verdade e vai ser enganado por anos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, esses dias não, um tempinho atrás. Aí a gente entrou justamente nesse assunto. Aí ele falou assim comigo: rapaz, eu não sou de ler Bíblia não, meu negócio é oração. Eu fecho o olho, eu oro a Deus e Deus opera. Eu falei: e a leitura bíblica? Não, não faço não. Eu falei: mas como é que você sabe que não estão te enganando? Não, mas não estão. Eu falei: como você sabe? Você não conhece Bíblia.
Tudo que ele fala lá você vai aceitar, você vai confiar no homem? Aí ele desconversou e tal, mudou de assunto e fechou a conversa. Não conhece Bíblia, você não sabe o que estão falando, se é verdade, se não é. Tudo bem? E ela vos libertará. Exatamente. Tudo bem? E para fechar com essa escola de Alexandria, 100 anos depois da sua morte, Orígenes foi decretado herege. Sim, pois não. Certo. Pois é. Tirando todo o contexto. Vou dar outro exemplo desses dias também. Um líder religioso de uma seita, geralmente sempre vem de seita, falou: vocês querem ver Jesus? Querem então a vida espiritual mais santa e verem Jesus? Vamos fazer um jejum. Só vai acabar quando vocês estiverem vendo Jesus bem próximo de vocês. Resumindo, morreu um monte. Mas os irmãos entenderam, essas alegorias, elas não são novas. Isso é de 500 anos antes de Cristo. É antigo. E perceberam que entre os quatro, teve mais membros dessa escola, que eu não trouxe por causa do tempo. Mas dos quatro, um foi aperfeiçoando o que o outro foi falando. Quanto mais tempo foi passando, mais vai sendo aperfeiçoado e mais vai enganando os outros. Então, tendo essas alegorias, a gente sabe que é antigo, a gente sabe que isso existe até hoje. Como que a gente vai interpretar a Bíblia hoje? Não foi? Aí, de forma literal. Mas o que é interpretar de forma literal? Por exemplo, Jesus diz: eu sou a porta. E aí? Jesus é uma porta de madeira com fechadura, chave? Não, é uma metáfora que ele falou. Então a interpretação literal é você ler e interpretar o texto do jeito que o texto se apresenta. Se o texto se apresenta como uma metáfora, você vai ler e entender como uma metáfora. Se ele se apresenta como poesia, conselho e exortação, poesia, conselho e exortação. Se ele se apresenta como fato histórico narrado, é um fato histórico narrado. E você vai ler e vai interpretar dentro da própria escritura, usando a própria escritura, sem interpretação humana. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a regra infalível de interpretação bíblica é a Bíblia interpreta a Bíblia. Sola a Escritura, somente a Escritura, e o que o Idino fala muito, tota a Escritura, toda a Escritura. Tudo bem? Leitura do versículo, leitura do capítulo. Uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte: você vai ler um texto, você leu um versículo, não entendi. Leu o capítulo inteiro. Não entendi. Leu o livro inteiro. Ainda não entendi. Você vai ler o testamento inteiro que ele está. Rapaz, ainda não entendi. Você vai ler a Bíblia toda, de capa a capa, e aí você vai entender. É certeza. Porque a maioria dos textos bíblicos, eles vão se auto-interpretando quando você considera o contexto.
Você pega lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, e você vai. 1, 2, 3, vai lendo. Você vai entendendo. Atos, você vai lendo, você vai entendendo. Ele vai se auto-interpretando, você analisando o contexto histórico, o contexto gramatical, você vai entendendo. Mas a Bíblia tem passagens alegóricas? A Bíblia tem livro alegórico? Tem. Apocalipse. É um livro alegórico, simbólico. Isaías não é um livro alegórico, mas contém passagens de simbolismo. E como que a gente vai interpretar essas passagens mais difíceis, mais obscuras? Textos claros jogam luz em textos obscuros. Por exemplo, Apocalipse 13 me relata duas bestas. E a palavra besta é monstro. Então vai imaginando aí. Um monstro de 7 cabeças, 10 chifres, parece como um leopardo, tinha pés como de urso e boca como de leão. Desenha isso aí para você ver o que vira. Como que eu vou interpretar isso? É uma passagem simbólica. Então a minha forma literal de interpretar é entender que ela é uma passagem simbólica e eu vou usar a própria Bíblia para jogar luz nesses textos. Por exemplo, de Apocalipse 13, lá em Daniel 7, Daniel interpreta um sonho que tem os mesmos símbolos de Apocalipse 13. As feras, o leão, o urso, o leopardo, as cabeças, os mesmos símbolos. Só que lá em Daniel 7 ele me dá o significado. O leopardo refala isso. O leão é isso, o urso é isso. Aí eu junto tudo e tenho Apocalipse 13. Saí da Bíblia? Não. Usei minha interpretação pessoal? Não, usei a Bíblia. É só ler. Mas isso eu estou falando de textos simbólicos, textos mais difíceis. Os irmãos que vão ler Bíblia vão para o Evangelho, para as cartas de Paulo. Quero entender a história depois de Cristo, Atos. Quero ver a criação, Gênesis, Êxodo. É muito tranquilo. É só ler prestando atenção no contexto que os irmãos vão com certeza entender. Não entendi. Pastor Gesso, pastor Edino, estou com dúvida aqui, me ajuda, me explica. Vão ajudar, sem problema nenhum. Tudo bem? Alguém quer comentar? Quer falar? Uhum. Sim, sim. Certo. Uhum. As Bíblias de estudo, né? Às vezes tem até comentários embaixo. Uma referência, né? Pois é. Uhum. Isso aí. Uhum. Uhum. É importante. Uhum.
Entendi. Aham. É. A primeira coisa que eu li da Bíblia foi as cartas de Paulo. Eu li todas. Os primeiros livros que eu li. Depois eu li o Evangelho de Mateus. E aí foi aos poucos, foi indo aos pouquinhos. Não li tudo ainda, tem muita coisa para ler. Mas, por exemplo, hoje, o que eu faço? Eu levanto 6 horas da manhã, tomo meu banho, me arrumo para o trabalho. Antes de eu botar a chave no portão, eu sento e, dependendo do tempo que eu tiver para sair, eu leio 1, 2 ou 3 capítulos da Bíblia, oro e saio. E tem dado certo. Todo dia, todo dia. Comecei em Provérbios. Vou lá. Então os irmãos, não tem tempo. Ué, que hora você levanta? Como é que é a sua rotina? Você não tem 5 minutos para ler um capítulo? 2 capítulos? Às vezes, se o capítulo for pequeno, 16 versículos, 2 minutinhos, você não tem 2 minutos para ler a Bíblia. Então, muitas são as desculpas. Mas a gente precisa ler Bíblia. Também. Também. Sim. Concordo. Uhum. Sim. Certo. Sim. E eu concordo, Rose, porque eu, particularmente, eu só faço estudo bíblico quando eu tenho curiosidade em alguma coisa. Uhum. Leitura bíblica, eu sou sendo sincero com os irmãos, eu sou fraco em leitura bíblica. Muito fraco. Eu estou me habituando, igual o Tio Beto falou, de disciplina para fazer isso todo dia e tem dado certo. Agora, estudo bíblico, estudar, você montar um estudo, é só quando eu tenho curiosidade de algum assunto. É. Ah, aham, é isso aí. Eu trouxe para os irmãos um pedido muito importante. Leiam suas Bíblias. Ela é boca de Deus falando ao seu coração. Leiam suas Bíblias, ela é infalível. Ela é inspirada por Deus. Ela é a mais atual que nós temos. O livro mais atual que nós temos. Leiam, igual, repito, no contexto, analisando, olhando, o contexto é esse, fala disso. O que esse texto diz de forma espiritual? Não me interessa, é Bíblia, contexto histórico. Uma vez me perguntaram assim, o que você acha desse texto? Aí mandaram lá na construção de um templo.
Aí eu li o capítulo, li um capítulo anterior, falei, eu entendo que foi uma construção de um local de adoração. E aqui tá as medidas, tal, tal, tal. Ah, mas qual o sentido espiritual? Não. É a construção de um templo, com as medidas tal. É isso que o texto está falando. Não tem nada por trás disso. Tudo bem? E aí eu trouxe a divisão da Bíblia para os irmãos, para a gente poder falar bem rapidamente. São 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. E a divisão de livro por livro. O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. A gente tem os livros históricos, os livros poéticos. Isso aqui eu vou mandar no grupo, tá? Para os irmãos poderem olhar. Poéticos. Os livros proféticos, eles são divididos em maiores e menores. Não é maior de um profeta é maior que o outro, de pessoa, não. É dividido em profetas maiores e menores pela obra literária. O livro do profeta Isaías, ele é maior do que o livro do profeta Oséias. Por isso que ele é chamado de capítulos. Extensão literária. Só isso. Não é porque um é maior que o outro. Não, é extensão literária. Tudo bem? Joel é um livro de poucos capítulos. É um profeta menor. Daniel já tem mais, então é um profeta maior. Isso que significa profetas maiores e menores. E o Novo Testamento, você tem os evangelhos. Os 4. O livro histórico, Atos dos Apóstolos. As cartas também são divididas, tá? Essas primeiras são de autoria de Paulo, do apóstolo Paulo, e essas outras menores aqui são de outros autores diversos. E o livro Revelação, que é Apocalipse. Tudo bem? É isso aí. Falar alguma coisa, pastor? Pode perguntar. Pode falar. Aham. Mas é. Mas é. Mas é. Porque ele é um livro que muitas das vezes ele não se auto-interpreta. Você tem que buscar o significado dos símbolos que contém nele em outros livros. Igual eu trouxe Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Mas Apocalipse 13 tem interpretações lá em Daniel no Antigo Testamento. Então você tem que ler. Sim, sim. É igual eu falei. Lá no livro de Daniel ele fala das bestas, ele fala do leopardo, ele fala do urso e do leão. Não. Alegoria. Pois é. Oi? Pode falar, pode falar. É, alguma, não são todas as Bíblias que tem. Entendeu? Não são todas as Bíblias que tem. É. Sim, sim. Mas se os irmãos vão começar a ler Bíblia agora, não começa no Apocalipse. Vai lá para os livros mais fáceis, para os evangelhos. Tá? Sim, com certeza. Falar? Uhum. Isso. Uhum. Por que o livro do Apocalipse ele é o mais difícil? Além dos símbolos. Porque a interpretação dele é chamada de cíclica. O que é isso? São ciclos. O livro começa e termina, isso 7 vezes. Você vai ver, por exemplo, Apocalipse 11, o juízo final. Última trombeta. Acabou.
Apocalipse 12, nasce o Cristo. Uai, como assim? Então o livro começa, por isso que ele é um dos mais difíceis. Além dos símbolos, a interpretação dele é diferente. Por isso que eu sou sincero para os irmãos, não comecem por lá. Cheguem lá, mas antes, pega caminho, bagagem. Entendeu? E aí, como o Jess falou, ele faz isso 7 vezes. É o último livro. É como se fosse, por exemplo, os evangelhos. Vamos falar dos evangelhos rapidinho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acho que os irmãos já repararam que todos os 4 têm passagens semelhantes, contadas de forma diferente. É a mesma coisa com o Apocalipse, só que o Apocalipse é um livro só. Cada ciclo do Apocalipse é início e fim, contada por visões diferentes, parâmetros diferentes. Eu estou vendo uma montanha daqui, aí eu vou para cá, estou vendo outra parte da montanha, aí eu vou para cá, isso 7 vezes. É assim que o livro funciona. Isso é bom. Da mesma passagem. Isso é bom. Porque você pega uma visão geral. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Vou ler lá em Mateus, eu vou ler a passagem da mulher do fluxo de sangue. Acabei, eu vou lá em Marcos, ver o que Marcos fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Acabei, eu vou lá em Lucas. Isso eu pego uma visão mais ampla de como que estava a situação. Um completando o outro. Isso é bom mesmo. Amém? Mais alguma coisa? Tudo certo? Tem sido uma benção? Que bom. Gostou, tio? Eu tenho esse problema, eu tenho que me controlar, desacelerar. Aí. Vamos ficar de pé?